A grande novidade no automobilismo brasileiro é a Old Stock Race. Paulo Solares, um dos idealizadores da categoria, fala do sucesso na temporada de 2016. Interlagos é sempre o palco das grandes histórias, é o palco das novidades, e hoje nós estamos falando de Opalas, Old Stock Race, a velha nova categoria que o público vai poder desfrutar, e é uma categoria que deu origem à Stock Car, né, nos anos 70. Então, hoje nós estamos falando de Opala. A Old Stock, ela surge de uma maneira interessante. Quem teve a ideia, na realidade, não fui eu, foi o meu sócio, o Gregão, porque o custo do automobilismo está ficando muito caro, está subindo muito. Então, você imagina um jogo de pneu slick, R$7.000, motores, peças importadas e uma série de coisas. Então, o Gregão, por ter corrido nessa época, ele achou que era bacana a gente fazer uma categoria, recriar a Old Stock, até por questões de custo. E isso é uma realidade, nós conseguimos um custo muito bom em função disso. Mas, nesse momento, nós acabamos nos deparando com um público que não conhecíamos, que são os opaleiros. Eles existem, mas eles estavam, de uma certa forma, na obscuridade. Quando nós lançamos a ideia da categoria, começamos a falar dos opalos, que eles voltariam para as pistas, esse pessoal começou a se manifestar e começou a nos procurar. Então nós tivemos a grata surpresa de saber que já tínhamos público antes de termos iniciado a própria categoria. Isso deu um ânimo extra para que nós pudéssemos fazer esse trabalho, e aí muitos pilotos começaram a se unir na ideia. E em muito pouco tempo nós já tínhamos um grid antes de começar as provas. Então foi uma coisa bacana e a categoria vem crescendo. Esse é o nosso primeiro ano. A Old Stock tem se tornado uma nova essência para o automobilismo brasileiro. Nós estamos reativando o automobilismo paulista através do público ávido por ver esses carros correrem novamente. O regulamento ele é básico, simples, é o pneu radial, o motor 6 cilindros com algum preparo, obviamente, mas preparo limitado, preparo que te permite uma paridade entre as equipes de pilotos. Se você fizer esse motor na sua casa, você vai ter um motor competitivo, você não necessariamente tem que dispor de recursos financeiros altos para poder ter um bom motor ou ter uma boa preparação. Se você tiver algum conhecimento, você faz o carro na garagem da sua casa. Isso é muito família. Nós temos famílias que trabalham assim. A família do Vitor Franzoni, o pai, a mãe e ele fizeram o carro na garagem e o carro é competitivo. Então é bacana isso, você perceber que você tem uma categoria onde todos que participam têm as oportunidades para poder chegar a um final de campeonato bem posicionado ou ser um campeão. Eu sou um artista plástico, eu trabalho com automobilismo, sempre do lado cultural, de memória e resgate. Mas é a primeira vez que eu fui piloto de moto velocidade também nos anos 70, mas é a primeira vez que eu estou do lado do esporte dentro dos bastidores. E quando você vê uma ideia que surge, se concretizar e ver o público vibrando novamente, isso dá um prazer extremamente especial. E eu me sinto muito feliz em ver esses carros roncando, porque nós trouxemos o som do passado para o presente. Quer dizer, é quase uma máquina do tempo, entende? Quer dizer, são coisas que é meio mágico isso. Então, depois de uma largada, quando o som dos motores diminui, você escuta a vibração do público, quer dizer, você fica arrepiado, tem que estar aqui para ver isso. Então é uma coisa maravilhosa,
todos nós aqui estamos felizes com isso e agora tem muito trabalho pela frente, porque você começar uma coisa é muito interessante, até tem uma certa facilidade, mas manter isso em crescimento e sob um controle, aí começamos a ter problemas de uma certa forma. Então a gente precisa estar muito atento para que a categoria não seja só um voo curto, mas que seja realmente um voo para muitos anos e que possa trazer benefício a todos aqueles que estão participando da categoria. Não, a Woodstock não tem clube do Bolinha, não. Aqui ela é aberta a todos aqueles que gostam do automobilismo na sua essência, óbvio. Não é uma categoria tecnológica, porque nós estamos falando de passado, é uma categoria retrô. Ela é o esporte na essência. Quando você fala de automobilismo, quanto mais para trás você vem no tempo, mais você vem na essência do esporte, onde o piloto faz a diferença. Nada contra a tecnologia, é muito importante, sem dúvida, é segurança e tudo mais. Mas o esporte ele causa emoção quando ele vai mais próximo da sua essência. Quando você sabe que o homem que está ali dentro é o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Então isso é bacana de ver.